Vamos começar com informação? Porque, olha, maio é um mês bem especial, viu? O movimento Maio Amarelo quer chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e também de feridos no trânsito em todo o mundo. Vamos conferir na reportagem. Muitas vezes nem percebemos que o que estamos fazendo pode causar riscos para quem está ao lado. As regras impostas pela pandemia, assim como as regras do trânsito, servem para proteger você e a sociedade. Os acidentes de trânsito no mundo têm números de pandemia. São mais de 50 milhões de pessoas mortas e feridas por ano. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Fazer o que é certo traz paz e tranquilidade. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Maio Amarelo 2021. A sua atitude é que faz a diferença e aqui no estado a Polícia Militar Rodoviária tem ações para o Maio Amarelo. Por isso que a gente vai conversar ao vivo com o comandante da Polícia Militar Rodoviária, o Coronel Marcelo Egídio. Muito boa noite para você, Coronel. Um movimento importantíssimo, né? Quando a gente fala em tentar reduzir a quantidade de acidentes e também de mortes no trânsito. A questão é, por onde que a gente começa? Boa noite. Boa noite aos nossos telespectadores. Realmente, a primeira questão é a gente começar pelo próprio lema da campanha, né? Respeito e responsabilidade. A gente vive momentos aí de pandemia, a pandemia tem nos feito pensar muito sobre o quão o comportamento de cada um de nós reflete no todo, né? Reflete nas ações de toda uma sociedade, né? Então, o lema da campanha aí, respeito e responsabilidade, visa chamar a atenção das pessoas àquilo que vem acontecendo nas nossas vidas hoje, né? A gente se indigna com as mortes hoje de uma pandemia que nos afeta, mas nós já temos há muito tempo no convívio da sociedade, em razão do que o automóvel nos trouxe, né? De tecnologia, de evolução, mas também a gente tem uma pandemia quase anualmente no trânsito brasileiro. Coronel, a gente sabe que esse movimento é um movimento nacional, tem ações em todos os estados. E aqui em Santa Catarina, qual que vai ser a ação ou as ações que serão desenvolvidas? Bem, ele na verdade ele é um movimento internacional, né? Ele é maio, porque em 2011 a ONU decretou no dia 11 de maio como a década de conscientização para o trânsito, em razão do quão as mortes no trânsito vinham impactando na sociedade no mundo, né? E aí se escolheu aí o mês de maio simbolicamente como um mês de conscientização do trânsito no mundo inteiro. E como é no mundo inteiro, a gente em Santa Catarina já vem desenvolvendo, né, ao longo de todo o ano, mas a gente usa a campanha do mês do Maio Amarelo para intensificar, para melhorar, para direcionar as nossas ações, principalmente na proteção à vida. Então, as ações de fiscalização, principalmente voltadas àqueles fatos que a gente mais identifica como causas de acidentes, como o excesso de velocidade, a ultrapassagem indevida, a colisão frontal tem sido uma das grandes causas de acidentes, de mortes nas nossas rodovias, e também a embriaguez ao volante. Então, as nossas ações visam intensificar. Mas a gente vai trabalhar muito com a conscientização, usando as nossas mídias, usando as nossas reportagens, né, inclusive junto com a imprensa, para conscientizar as pessoas em razão do lema da campanha, respeito e responsabilidade. Coronel, agora pela quantidade de ocorrências que a gente tem aqui no estado, pelos N motivos que o senhor citou, ultrapassagem, embriaguez ao volante, como é que a gente pode começar a mudar isso? É a atitude do motorista? Porque leis, elas estão sendo aperfeiçoadas a cada pouco tempo, né? As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, leis mais rígidas, né? O que a gente precisa? Ter mais consciência do motorista, tentar trabalhar a educação desde cedo para formar bons condutores, tentar mudar lá no comecinho? A gente acredita que a grande diferença está na atitude de cada pessoa, né? A gente já frisou isso aqui na reportagem, o quão a atitude irresponsável, às vezes, do condutor impacta na vida de todos nós, de todo mundo.
Inclusive, se ele vier a colidir sozinho, só o fato dele ocupar um leito do hospital, ele impacta na vida das pessoas. Vide agora a necessidade que nós temos de hospitais em razão da pandemia, né? Então, as nossas ações visam a fiscalização para coibir os excessos, porém, o que é importante é as pessoas serem conscientes em relação à responsabilidade dos seus atos, né? A gente acredita que no Brasil, infelizmente, a gente não tem uma política de formação de pessoas para o trânsito, né? A gente normalmente pensa e lida com a legislação de trânsito somente quando vai se habilitar. Eu posso, por exemplo, ser um condutor de bicicleta a vida toda e nunca ter nenhuma informação formal sobre a legislação de trânsito, sobre as regras de trânsito. Então, a gente precisa, efetivamente, no Brasil, de uma política de educação para o trânsito que vem desde a tenridade das crianças na escola para criar melhores cidadãos, melhores e mais conscientizados acerca das regras de trânsito. O senhor acredita que a pandemia, de alguma forma, atrapalhou esse processo, esse trabalho que tem sido desenvolvido? Em parte sim, mas por outro lado ela tem chamado muito atenção sobre essa questão. Acho que o lema da campanha ele foi muito feliz, porque ele aproveitou do momento da pandemia para trazer também as pessoas. A gente vem contando o número de mortos, né? E se a gente talvez fizesse isso no trânsito todo dia, a gente teria noção de quantas pessoas também morrem todo dia no trânsito brasileiro, e isso talvez impactaria mais nas pessoas, né, no dia a dia das pessoas, o quão as pessoas são impactadas pelas mortes. Então, eu acho que a pandemia, pelo menos, tem feito-nos mais conscientes em relação ao quanto as minhas atitudes impactam na vida das pessoas. Claro que, num período de pandemia, o acidente de trânsito se torna potencializa, porque a gente já tem o estresse da rede hospitalar com a pandemia e a gente levando pessoas feridas dos acidentes ou em estado grave para os hospitais, ocupando leitos de UTI, também acaba agravando o problema da própria pandemia. Coronel Egídio, muito obrigado pelas informações, pela participação aqui no Cidade Alerta Santa Catarina, e que esse mês de maio seja, como o senhor disse, de conscientizar as pessoas para que elas possam tomar as atitudes corretas no trânsito e que a gente, né, possa diminuir essas estatísticas. Obrigado mesmo pela participação. Agradecemos a oportunidade e seguimos com a nossa campanha aí do Maio Amarelo. É isso aí, informação importantíssima, né? Um mês para tentar conscientizar as pessoas sobre essa verdadeira chacina que acontece nas estradas por todo o Brasil, né? Movimento importantíssimo.